Na pequena cidade de Pedro Branco, perdida no coração do interior de Minas Gerais, a Fazenda Santa Luzia dominava a paisagem com sua extensão infinita de campos e florestas cerradas que pareciam sussurrar segredos quando o vento cortante do inverno as atravessava. A fazenda era propriedade de Antônio, um homem de presença soturna e olhar penetrante, cuja figura se destacava contra o cenário de vacas e plantios de milho. Diziam que ele era um patrão rigoroso, mas justo, e a vida ali havia seguido seu curso tranquilo, até as estranhas ocorrências começarem a perturbar a calma local. No início, eram apenas sons noturnos indizíveis, um uivo que cortava a noite como uma lâmina aveludada, fazendo os moradores trancarem suas portas e janelas com mais firmeza. Depois vieram os desaparecimentos. Um bezerro, depois uma jovem empregada da fazenda chamada Clarice, que parecia ter sido engolida pela terra numa madrugada fria. Enquanto o mistério crescia, as fofocas varriam os vilarejos próximos como um incêndio descontrolado. Antônio, reputado por sua altivez, pouco falava sobre os eventos que perturbavam a fazenda, ainda que seus olhos parecessem carregar, em raros momentos, um brilho predatório. Era durante a lua cheia que as lendas realmente ganhavam corpo. Os contos de um lobisomem, criando raízes nas tradições locais, começaram a se entrelaçar com as histórias das crianças, que as contavam ao redor das fogueiras. Os trabalhadores se reuniam de vez em quando, seus sussurros reverberando no escuro. Seria possível que o próprio Antônio fosse o monstro que os aterrorizava? A dúvida pairava como uma neblina densa sobre a fazenda, insuflando medo em cada sombra. A floresta densa ao lado da fazenda era o palco perfeito para o inexplicável. Seu emaranhado de árvores e cipós formava um labirinto natural, onde poucos se atreviam a entrar depois do crepúsculo. Em uma dessas noites, Tiago, um jovem vaqueiro de coragem imprudente, decidiu que resolveria o mistério. Armado com uma velha lanterna e a coragem ingênua dos desavisados, ele se embrenhou entre as árvores conforme a lua cheia despontava no céu estrelado. O silêncio da mata era quebrado apenas pelo estalar de galhos sob seus pés, quando subitamente Tiago escutou um rosnado atrás de si. Ele virou-se bruscamente, sua lanterna tremendo na mão, e encontrou-se cara a cara com uma criatura cujo olhar possuía um brilho humano e aterrorizante. Antes que pudesse tomar qualquer ação, um vulto surgiu das árvores, atacando-o com a força brutal de um predador enfurecido. O amanhecer trouxe a descoberta macabra. Pedaços de roupas rasgadas e sangue marcavam a saída da floresta. Mas Tiago nunca foi encontrado. Aquele evento, apesar de consumido por temores silenciosos, não tardou a cair na gaveta das lendas e assombrações do interior. Antônio continuou sua rotina na fazenda, seu semblante cada vez mais impenetrável. Os trabalhadores que ali permaneceram sempre comentavam sobre como, durante as manhãs que sucediam às luas cheias, seu patrão surgia exausto, quase como se tivesse travado uma batalha consigo mesmo. Os rumores nunca cessaram, o terror psicológico persistia e a dúvida permanecia. Seria ele apenas um homem torturado por um segredo impronunciável ou o verdadeiro lobisomem que reinava em Santa Luzia? O tempo seguiu seu curso, mas a comunidade ao redor jamais esqueceu. As histórias eram contadas de geração em geração, e quando a noite chegava, aquele velho uivo ainda assombrava o vale, como uma lembrança constante de que algumas coisas nunca devem ser completamente reveladas. Passei minha vida inteira em uma fazenda no interior de Minas Gerais, cercado pelo cheiro da terra virada
e o pastoreio de gado. Nunca imaginei que o local que eu chamava de lar poderia esconder um horror tão profundo. Acordei, certa noite, com os gritos das vacas cortando o silêncio pesado que pairava sobre o campo. O som era tão visceral que fez minha pele arrepiar. Corri até o celeiro, armando apenas com uma lanterna e um revólver que meu pai sempre guardou na cômoda. O luar lançava sombras distorcidas que dançavam ao sabor do vento. Ao chegar, encontrei tudo virado, a palha espalhada e o cheiro metálico de sangue fresco encharcando o ar. As fezes misturadas a poças de sangue pintavam um cenário grotesco. Não era a primeira vez que isso acontecia. Ataques semelhantes vinham se repetindo há semanas. Começaram com galinhas sumindo, depois ovelhas e depois uma parte do rebanho de gado, tudo atribuído a um lobo maluco que andava rondando a região. Mas nós, moradores, sabíamos que não era isso. Era um lobisomem, murmuravam os mais velhos. Um velho mito que ganhava forma aterrorizante em noites de lua cheia. Naquela noite fatídica, decidi que não deixaria o medo me vencer. Liguei para alguns vizinhos e em pouco tempo estávamos em um grupo de 3 homens, armados, prontos para caçar o que quer que estivesse ameaçando nosso sustento. Levamos cães treinados e logo eles pegaram o rastro. As latidos ecoavam pelas colinas e uma brisa macabra acompanhava nossa marcha tensa. Seguimos os cães até uma parte da floresta que ninguém costuma entrar. Dizem que um antigo cemitério indígena está ali, um lugar esquecido pelo tempo, onde a vegetação esconde pedras gastas e histórias silenciadas. Admito que por um momento pensei em voltar, mas era tarde demais. As árvores eram tão densas que abafavam nossos passos e os latidos dos cães. Então, ouvimos um som, um rosnado profundo e feroz. Meu coração disparou, mas tentamos manter a calma. O som vinha de uma clareira à frente, e a luz fraca de nossas lanternas revelava uma cena de pesadelo. Corpos de gado espalhados, rasgados como se uma força descomunal tivesse se divertido com suas vidas. O lobisomem, sim, não havia outro nome para aquilo, estava de pé, corpulento, com olhos que brilhavam à luz da lanterna e garras que poderiam partir uma árvore em 2. De repente, ele girou em nossa direção e seus dentes refletiram a luz como punhais. Um dos nossos desarmou, atirando a esmo sem acertar nada. Foi então que os cães avançaram, destemidos, puseram-se entre nós e a besta, rosnando com coragem. Num movimento ágil, o lobisomem atacou, arremessando um dos cães como se fosse um brinquedo. A luta foi brutal e feroz. Eu não sabia o que fazer, incapaz de puxar o gatilho, paralisado pelo medo. Em meio ao caos, consegui vislumbrar algo inusitado, um colar pendurado no pescoço da criatura, reluzindo com um brilho metálico estranho. Num breve instante de lucidez, percebi que aquela era a chave. Com uma coragem que eu não sabia que possuía, disparei. Senti um baque oco no peito do monstro e vi um respingo de sangue escuro salpicando a clareira. Deu certo. A bala havia acertado o colar, que se quebrou e caiu no chão. O monstro recuou, uivando de dor e raiva. Subitamente, a criatura começou a se contorcer, o corpo grande diminuindo, as feições bestiais se transmutando em formas humanas. Quando o uivo cessou, diante de nós, um homem, um vizinho querido, ausente da cidade por semanas, dados como desaparecido. Ele ergueu os olhos para mim e sua voz saiu seca e entrecortada. Tem mais. Um soluço o interrompeu enquanto a vida deixava seu corpo. Ficamos paralisados, chocados pela revelação naquele momento terrível. O desfecho deixou a todos em silêncio. Enterramos o homem na floresta, acobertando a tragédia como um segredo sinistro entre os sobreviventes.
Voltamos à vila, mais calados e assombrados pelas palavras finais dele. Naqueles dias seguintes, tudo parecia voltar ao normal, exceto em nossas memórias torturadas. A paz que tínhamos antes parecia uma lembrança distante. Às vezes, à noite, imagino ouvir o lamento dos nossos rebanhos e me pergunto se a história que acreditamos ter encerrado realmente acabou. As velhas lendas sobre seres que caminham entre nós ganharam vida novamente, perpetuando o medo e o mistério em cada noite de lua cheia. Até hoje, em noites silenciosas, o lamento brando do vento através dos galhos soa como um último aviso, um lembrete sutil de que não sabemos de tudo o que se esconde nas sombras do mundo. Quando criança, eu sempre fui fascinado pelas histórias de família que rodeavam nosso pequeno sítio no interior de Minas Gerais. Entre as mais intrigantes estava a de meu tio, Cláudio, um homem que, segundo diziam, sumia sempre que a lua cheia iluminava o céu. Cláudio era uma figura enigmática. Morava em uma casinha modesta ao lado do cemitério velho, onde também prestava serviços como zelador. As crianças da aldeia, inclusive eu, temiam os murmúrios que vinham do cemitério à noite, além de jurarem ver sombras se arrastando por entre os túmulos. Numa noite em particular, eu estava voltando para casa, depois de brincar no campo até o crepúsculo. A lua cheia estava brilhante e eu sabia que, em breve, Cláudio se tornaria o centro das atenções. Ouvi ruídos sussurrantes quando passei pela casa dele. Achei que era o vento, mas então uma figura alta e trêmula cruzou meu caminho. Suas roupas estavam rasgadas e havia uma expressão selvagem em seu rosto. Só percebi que era o tio Cláudio quando ele me olhou nos olhos. Seus olhos normalmente calmos estavam injetados de um terror primitivo. Ele pareceu não me reconhecer e correu em direção ao cemitério, sumindo entre os túmulos. Corri para casa, meu coração martelando, e contei a meu pai o que havia visto. Ele silenciou, mas eu via a preocupação em seus olhos. Nunca siga seu tio quando a lua está cheia, foi tudo o que ele disse. Nos dias seguintes, tentei entender o que estava acontecendo. Vasculhei livros antigos e perguntei aos vizinhos mais velhos. Todos tinham versões diferentes de um mesmo mito, o lobisomem do cemitério. Algumas noites depois, a lua desaparecera, mas o mistério continuava. Eu decidi seguir Cláudio durante o dia, na esperança de descobrir alguma coisa. Eu o observei meticulosamente. De dia, Cláudio era o mesmo de sempre, cuidadoso com os túmulos, tranquilo, mas seus olhos evitavam a floresta ao redor e o cemitério ao entardecer. Num impulso, decidi investigar o caminho que ele tomava à noite. Esperei a próxima lua cheia. A noite chegou e, mais uma vez, eufórica de intuição e medo, esperei para seguir Cláudio. Ele deixou a casa mais tarde do que o habitual e fazia um percurso sinuoso pelo cemitério, parando com frequência, como que escutando algo invisível. Eu permaneci atrás de uma lápide enquanto ele seguia para uma trilha que levava a uma clareira escondida. A floresta ganhava vida ao nosso redor. Um coro de grilos e o farfalhar das folhas enchiam o ar, mas eu avançava, guiado por uma curiosidade inexplicável. Na clareira, uma visão indescritível se desdobrava. Cláudio estava ali, mas não mais como homem. Sua forma distorcia-se desprezivelmente. Cada membro parecia crescer e deformar de maneiras impossíveis. Pelos brotavam de sua pele, seus gritos de agonia transformando-se em uivos sobrenaturais. O lobisomem do cemitério não era apenas uma lenda na boca de todos, mas uma realidade monstruosa. A terra tremia sob o peso do que ele se tornava, uma besta de fúria incontrolável. Não era mais meu tio,
mas uma entidade primordial. Assustado e paralisado, sabia que teria que fugir, mas de repente, Cláudio, ou aquele que ele havia se tornado, parou e ergueu sua cabeça para a lua, como que em lamento por sua própria existência. Foi nesse momento que a decisão surgiu em minha mente. Eu precisava de provas, não só para mim, mas para toda a aldeia. Rapidamente, recuperei meus sentidos e tirei do bolso um velho amuleto que minha avó havia me dado em segredo, dizendo que afastava o mal. Trêmulo com a súbita coragem, aproximei-me lentamente, pronto para tentar qualquer coisa. Cheguei a Cláudio no momento de transição e, ao segurar o amuleto firme, pronunciei algumas palavras que vagamente lembrava de minha avó. A criatura congelou. Seus olhos encontraram os meus por um breve e interminável instante. Então, com um uivo monumental que ressoou pela floresta, ele caiu ao chão, inconsciente. A mudança foi rápida. Aos poucos, o corpo se reintegrou ao do homem que conhecíamos, deixando apenas o rastro de folhas quebradas onde antes estava a besta. Eu olhei para o amuleto, perplexo por seu poder, ou talvez por minha ingenuidade juvenil. Quando Cláudio recuperou os sentidos, seus olhos estavam cheios de um desgosto cortante, mas também de uma profunda gratidão. Ajudei-o a levantar e juntos enfrentamos o caminho de volta para casa sob a luz da lua que agora parecia benevolente. Decidimos manter o ocorrido entre nós. O amuleto foi enterrado junto ao grande carvalho, perto da clareira, e Cláudio nunca mais sumiu nas noites de lua cheia. As coisas lentamente voltaram ao normal, mas a história do lobisomem do cemitério encontrou uma verdade secreta dentro de mim, uma que ainda me faz olhar para a lua cheia com receio e respeito. Hoje, ao contar essa história, ainda me pergunto o quanto foi real e o quanto foi alimentado pelas sombras dançantes do medo de criança. Entretanto, todas as luas cheias, enquanto a aldeia dorme, posso ouvir o eco longínquo de um uivo ao longe, lembrando-me da noite em que a lenda tocou minha realidade. Eu me chamo Daniel e, se eu tivesse sabido o que me esperava, jamais teria aceitado aquela proposta. Tudo começou quando recebi uma ligação de meu primo Márcio, que mora numa fazenda isolada no interior de Mato Grosso. Sempre fui urbano, mas estava precisando me desconectar da cidade. Márcio me convidou para ajudá-lo na colheita e achei que seria uma boa oportunidade para relaxar e apoiar a família ao mesmo tempo. Chegando lá, a primeira coisa que me chamou a atenção foram as histórias que o pessoal da redondeza contava. Todos diziam que havia algo estranho naquela fazenda. Era um boato antigo que corria entre os moradores. Pegadas de animal selvagem, grandes, que sempre terminavam em marcas de pés humanos, geralmente às margens do rio que cortava a propriedade. Nada muito claro, apenas cochichos e risadas nervosas. Achei que tudo não passava de superstição, mas, à noite, sozinho, não pude deixar de pensar em como o vento que atravessava as árvores soava como lamentos. Depois de alguns dias na fazenda, comecei a notar essas pegadas com meus próprios olhos. Sempre pela manhã, eu as encontrava mais próximas. Primeiro, na estrada de terra, depois junto ao galpão onde guardávamos os equipamentos e, por último, perto da varanda da casa. Senti um arrepio. Algo estranho estava acontecendo ali, mas Márcio insistia que era apenas um cachorro grande e selvagem da região. No entanto, eu não conseguia me livrar de uma sensação de ser observado. À noite, sons que eu nunca ouvira antes ressoavam pela mata. Pareciam rosnados seguidos por um silêncio tenso, até que à meia-noite em ponto, ouvia passos pesados. Inquieto,
resolvi investigar. Preparei uma lanterna e, apesar de o medo tentar me impedir, decidi seguir as pegadas. A noite estava fria e cada estalo de galho sob pés invisíveis na mata tornava a caminhada ainda mais insuportável. Quando estava a ponto de desistir, notei que as pegadas de animal se transformavam em marcas de pés humanos perto de uma velha árvore retorcida, conhecida pelos habitantes locais como pau-oco. Lá, um círculo de pedras antigas formava o que parecia ter sido uma fogueira. Senti um calafrio e, antes que eu pudesse racionalizar, ouvi um uivo aterrorizante que fez minha lanterna falhar por um breve momento. Retornei correndo para casa, mas meu desespero só parecia crescer. Tentei contar a Márcio, mas quando terminei, ele sorriu de maneira estranha, como se achasse tudo isso uma brincadeira. Mas seus olhos diziam outra coisa. Havia algo que meu primo não estava me contando. No dia seguinte, encontrei uma velha amiga da família, Dona Zulmira, que morava na vizinhança. Contei a ela o que estava acontecendo e, por um momento, vi preocupação em seu rosto. "É o Curupira", ela disse baixinho. "Mas é diferente agora. Um espírito que se distorce com o mal dos homens." Ela me contou sobre estranhos rituais de uma seita clandestina que, há muitos anos, diziam ter invocado algo impuro na mata. Naquela noite, acordei com sons vindo da varanda. Peguei minha lanterna e fui até lá. O que vi me gelou até os ossos. Márcio, com os olhos fechados, a pele pálida sob a luz da lua, imerso num transe profundo. Passei a lanterna sobre ele e vi, no chão de madeira, as mesmas pegadas, as que terminavam em pés humanos. Com um urro que parecia partir da própria terra, Márcio despertou, e seus olhos não eram os do meu primo que conheci. Eram de uma fera à espreita, de algo faminto por liberdade. Um brilho ameaçador emergiu no olhar dele. Corri para dentro, trancando as portas atrás de mim, mas ele não bateu, não tentou entrar. Em vez disso, um uivo reverberou à distância, como um aviso. Amanheceu e tudo parecia um borrão de pesadelo. Márcio agia como se nada tivesse acontecido. Descrevi-lhe a noite anterior e ele apenas disse: "Você estava sonhando, primo." Mas eu sabia que não era verdade. Havia um mistério naquela fazenda, algo sombrio e antigo que desafiava minhas crenças. Decidi partir na manhã seguinte, e Márcio não questionou minha decisão. Eu me despedi, apesar de seus olhos esconderem um medo não dito. Até hoje, não sei se o que vi e ouvi era real, mas às vezes, à noite, ainda acordo sentindo o mesmo vento gelado percorrer a espinha e perscruto a escuridão da minha janela, esperando novamente encontrar um par de olhos ardendo com aquela mesma fome inumana. A fazenda do meu primo permanece um lugar que eu nunca mais quero visitar, mas a dúvida persiste, insuportável, como um espectro. E se parte de mim ainda estivesse lá? Quando me mudei para a pequena Jaguaretama, um vilarejo quase esquecido no interior do Ceará, não imaginava que aquele lugar guardava segredos mais aterrorizantes do que qualquer lenda urbana. Até então, eu apenas buscava um refúgio da cidade grande, um lugar onde pudesse redescobrir a serenidade perdida entre o caos urbano. Jaguaretama parecia o destino ideal, uma paisagem deslumbrante, com vegetação densa, rodeada por colinas, onde o som dos pássaros ao amanhecer era a sinfonia perfeita para um novo começo. Mas logo nos primeiros dias, percebi que havia algo de estranho no ar. As pessoas eram acolhedoras, de fato, mas havia sempre um olhar esquivo quando mencionavam qualquer coisa após o anoitecer. As janelas se fechavam ao cair da noite e as ruas ficavam desertas. Ouvi murmúrios em alguns encontros no armazém local,
onde os mais velhos cochichavam sobre uma presença antiga que rondava a vila. Sempre que eu chegava mais perto para ouvir, as conversas cessavam e os olhares se desviavam. Porém, uma noite, em um daqueles jantares típicos que os vizinhos fazem questão de organizar para os recém-chegados, algo aconteceu. Mateus, um senhor de olhar cansado e voz abafada, revelou entre copos de cachaça algo que chamou minha atenção. Não são apenas histórias, rapaz. Perdemos muitos. Muitos nos últimos anos. As noites de lua cheia revelam a verdade que ninguém ousa admitir. O lobisomem caminha entre nós. Todos os olhos se voltaram para mim, como se Mateus houvesse quebrado uma regra tácita, e o silêncio que se seguiu foi gélido. Não sabia dizer o que me levou a investigar mais a fundo. Talvez fosse a misturança de descrença e curiosidade, ou a inquietação de estar em um lugar onde todos pareciam esconder algo. Comecei então a reparar nos detalhes. As marcas de garras nas árvores na floresta próxima, ovelhas desaparecidas e o medo avassalador que atingia todos durante as noites de lua cheia. Uma noite, movido por uma coragem impensada ou estupidez absoluta, decidi seguir o som de um uivo distante que cortou o silêncio da madrugada. Peguei uma lanterna potente e, sem desviar o olhar dos passos à minha frente, adentrei a mata fechada. O som dos galhos rangendo ao vento e o canto dos grilos davam à minha expedição um tom quase sobrenatural. Depois de caminhar por cerca de 1 hora, deparei-me com uma clareira, onde a luz da lua iluminava um cenário perturbador. O chão estava coberto de pegadas gigantescas, meio homem, meio animal. Era ali que as histórias deixavam de ser lendas e se materializavam diante dos meus olhos. O instinto me dizia para voltar, mas algo mais profundo e incontrolável me impelia a seguir. Foi quando o vi pela primeira vez. Entre as sombras das árvores, uma figura colossal se movia com uma agilidade monstruosa. Os olhos eram de um brilho feroz, quase humano, mas a fome neles era bestial. Meu corpo congelou, paralisado pelo terror que emanava daquela criatura. Ele me viu. Por um instante que se eternizou, nossos olhos se encontraram. Não era um simples predador e sua presa. Havia algo mais ali, algo que pressentia em suas feições. Senti meu sangue gelar quando uma ideia inesperada ocupou minha mente. Aquele olhar, aquele jeito, havia algo familiar nele. Uma suspeita gritante e insuportável começou a se formar, mas desapareceu em um instante quando ele recuou, desaparecendo entre as sombras com um último olhar de despedida. Voltei ao vilarejo com a primeira luz do dia, a mente girando como um redemoinho. Esperava encontrar apenas a incredulidade e o negacionismo de sempre. Mas, ao invés disso, deparei-me com uma comunidade que, sem palavras, confirmou meu encontro. No fundo, todos sabiam, mas o medo de confrontar a verdade mantinha todos em silêncio. À medida que os dias passaram, comecei a perceber que o segredo era mais profundo do que pensava. Cada morador carregava uma sombra de incerteza, uma desconfiança que apontava para seus próprios vizinhos e talvez para si mesmos. Comecei a me perguntar se, por trás dos sorrisos pacatos, o monstro não estava apenas escondido à espreita entre eles. A história de Jaguaretama não é apenas sobre um lobisomem. É sobre um povo desgastado por anos de medo e silêncio, onde cada lua cheia não apenas evoca uma entidade monstruosa, mas desafia os laços de confiança entre aqueles que se conhecem há vidas. Agora, também sou parte dessa história, do segredo que eles protegem, pois sei que naquele olhar feroz do lobisomem há membros de uma família tão humanos quanto eu. Ainda vivo com o peso das noites inquietantes
Em um vilarejo onde todos são suspeitos e a lua cheia é um sinistro lembrete de que, às vezes, o verdadeiro horror não vem apenas das trevas, mas daqueles que nos rodeiam. Assim continua a história que nunca escrevi, mas que reside na boca do povo, passada como um rumor ou um aviso, enquanto o luar ilumina Jaguaretama outra vez.